Bom dia pessoal, hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta terça. Mas primeiro temos que conferir a lista dos jogos de sábado e também dos jogos de domingo. E vamos começar com a lista dos jogos de sábado. Tinha apenas 3 jogos na lista, o Lei Cuiabá bateu, a equipe do Cuiabá até abriu o placar aos 50 minutos, mas a equipe do Internacional empatou o jogo aos 83. Também na lista estava o Lei Columbus, a equipe do Los Angeles venceu esse jogo por 2-0 e também bateu aí o Lei Columbus na lista. E para fechar a lista dos jogos de sábado também estava o BEC DC United e esse não bateu. A equipe do DC United abriu o placar aos 7 minutos, aos 36 tomou o empate, aos 56 fez o 2-1, mas no final do jogo, aos 89, tomou um empate e a partida terminou mesmo em 2-2. Então a lista de sábado ficou aí com 2 acertos e 1 erro. Vamos agora para a lista dos jogos de domingo. E a lista de domingo começamos com a Premier League. Brentford contra o Leeds United. A equipe do Leeds United abriu o placar aos 56, aos 78 tomou o empate, mas nos acréscimos virou o jogo e não bateu esse Leeds United na lista. Outro jogo da Premier League que estava na lista era o Leigh Burnley, bateu, a equipe do Newcastle venceu esse jogo por 2-1. A equipe do Newcastle abriu o placar aos 20 minutos, aos 60 fez 2-0 e aos 69 a equipe do Burnley diminuiu, mas foi rebaixada para a segunda divisão inglesa. Também estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do Fortaleza contra o Fluminense. A equipe do Fluminense fez 1-0 aos 9 minutos. A equipe do Fortaleza teve um gol anulado aos 54. A equipe do Fluminense teve um gol anulado aos 77. E a partida ficou mesmo nesse 1-0 e não bateu o over mais de 2 gols nesse jogo. E para fechar a lista de domingo estava o BEC New York City contra o Chicago Fire. A equipe do New York City venceu esse jogo por 1-0 com um gol de pênalti aos 23 minutos. Então a lista de domingo ficou aí com 2 acertos e 2 erros. Vamos agora para as análises dos jogos desta terça-feira. Vai ser uma terça-feira bem complicada, última rodada da fase de grupos da Libertadores, última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Emelec contra o Independente Petroleiro. A equipe do Independente Petroleiro não venceu nenhum jogo na competição. A equipe do Emelec com uma odd de 1,10 não tem muito o que fazer aqui. O over mais de 2,5 está com uma odd de 1,44. Estou fora desse jogo. Palmeiras contra o Deportivo Táchira. A equipe do Palmeiras deve vencer essa partida também, mas com uma odd de 1,14 não dá para fazer nada nesse back. O mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 1,50. Não vejo muito valor também e vou ficar fora desse jogo. Nacional do Uruguai e Red Bull Bragantino. A equipe do Nacional em 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Bragantino em 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Essa partida ainda vale classificação para as duas equipes. A equipe do Red Bull Bragantino precisa vencer o jogo. Se vencer por 1-0 vai ficar com saldo zerado, vai a 8 pontos. E a equipe do Vélez Sarsfield não pode vencer o Estudiantes por uma diferença de 3 gols. E a equipe do Nacional precisa vencer essa partida e torcer contra a equipe do Vélez Sarsfield. Com a vitória vai a 7 pontos contra 5 pontos do Red Bull Bragantino e 5 ou 6 do Vélez Sarsfield em caso de empate ou derrota do Vélez Sarsfield. Os últimos jogos entre eles, o Red Bull Bragantino venceu por 2-0. A equipe do Nacional vem de vitória pelo Campeonato Uruguai, venceu em casa o Albion por 2-0, perdeu em casa para o Vélez Sarsfield por 3-2 pela Libertadores. E a equipe do Red Bull Bragantino, o último jogo foi a derrota em casa para o Estudiantes pela Libertadores. A equipe do Red Bull Bragantino já não vence aí há 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Aqui é um jogo 100% para leitura. A equipe do Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória. Uma odd de 2,25 para buscar um back, eu acho meio arriscado. O Lei Nacional com uma odd de 3,20, eu acho que não tem muito valor. Eu vou ficar fora dessa partida. Vélez Sarsfield contra o Estudiantes de La Plata. A equipe do Vélez Sarsfield nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Estudiantes nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate.
E aqui a equipe do Vélez precisa vencer e torcer contra a equipe do Red Bull Bragantino para se classificar. Os últimos jogos entre eles, vitória do Estudiantes por 4-1, empate em 1-1, vitória do Estudiantes por 1-0 e vitória do Estudiantes por 3-2. A equipe do Vélez vem de vitória, venceu a equipe do Nacional fora de casa pela Libertadores. O ruim de não ter conhecimento sobre as equipes é porque a gente não sabe o que realmente está acontecendo, mas a equipe do Vélez Sarsfield com essa odd de 1,50 eu vou ter que colocar na lista em lei. Como eu falei, não tenho tanto conhecimento sobre as equipes. A equipe do Vélez Sarsfield tem o Lucas Prato no ataque, o Estudiantes tem o Bozelli, mas isso é pouco demais para fazer uma entrada. O histórico recente é favorável à equipe do Estudiantes, mas isso não significa que a equipe do Vélez não vai vencer. Dando sequência, Flamengo contra o Sporting Cristal, o Flamengo com uma odd de 1,13, aqui não tem muito o que fazer. O over mais de 2,5 está com uma odd de 1,48, estou fora desse jogo. Universidade Católica contra o Tajeres, a equipe da Católica é fraca, a equipe do Tajeres eu não conheço muito bem. Os últimos jogos, entre eles, vitória do Tajeres por 1-0, a Católica vem de derrota, perdeu para o Audax italiano pelo Campeonato Chileno. E a equipe do Tajeres vem de um empate contra o Sporting Cristal. Estou fora desse jogo. Vamos agora para a Sul-Americana. Santos contra o Banfield. A equipe do Santos nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Banfield nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. A equipe do Banfield venceu apenas a equipe do Santos. Essa race aqui é apenas dos jogos da Sul-Americana, não conta outras competições. A equipe do Santos precisa vencer para se classificar, dependendo do resultado do outro jogo, até o empate a equipe do Santos classifica e até com a derrota, desde que a equipe do União La Calera não vença. Os últimos jogos entre eles, vitória do Banfield por 1-0, a equipe do Santos vem de um empate em 0-0 contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, jogando em casa. E a equipe do Banfield, o último jogo foi pela Sul-Americana, empatou em casa em 1-1 contra a Universidade Católica do Equador. O Santos com uma odd de 1,29, vou ficar fora desse jogo, não tenho o que fazer com uma odd dessa. A equipe do Santos não vem jogando esse futebol todo para ter uma odd de 1,29. O over mais de 2,5 com uma odd de 2,10, mas a equipe do Santos não vem fazendo tantos gols também. No último jogo pela Sul-Americana venceu de 1-0, com gol nos acréscimos. União La Calera contra a Universidade Católica do Equador. Aqui eu vou ficar fora também, eu não tenho o mínimo conhecimento sobre as equipes. O over mais de 2,5 com uma odd de 2,05. A equipe do União La Calera precisa vencer essa partida e torcer contra a equipe do Santos. Se o União La Calera vencer esse jogo por 2 gols de diferença e a equipe do Santos empatar, a equipe do União La Calera avança e elimina a equipe do Santos. Dando sequência, Independente Medellín contra o Guairena. A equipe do Independente Medellín em 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Guairena tem 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Guairena precisa vencer e torcer contra a equipe do Internacional para se classificar. Vou deixar esse jogo fora também. Internacional contra o 9 de outubro. A equipe do Internacional nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias. A equipe do 9 de outubro nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Internacional só depende de si para avançar para a próxima fase. Precisa vencer o jogo. Os últimos jogos entre eles, empate em 2-2. O Internacional vem de empate fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Cuiabá em 1-1. A equipe do 9 de outubro vem de derrota, perdeu para o Cumbaiá pelo Campeonato Equatoriano por 3-2, jogando fora de casa. O Internacional com uma odd de 1,11 não tem como colocar na lista de back. No mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 1,60, para mim também não tem muito valor. Dando sequência, Defensa e Justiça contra o Antofagasta. A equipe do Defensa e Justiça em 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Antofagasta em 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. Aqui nenhuma das equipes briga por mais nada, nenhuma tem chance de classificação. A equipe do Defensa e Justiça deve vencer essa partida, mas com essa odd de 1,44 eu não vou colocar na lista. LDU e Atlético Goianiense. A equipe da LDU em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
A equipe do Atlético Goianiense em 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Atlético Goianiense precisa só de um empate para se classificar, enquanto a equipe da LDU precisa vencer para avançar para a próxima fase. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Atlético Goianiense venceu em Goiânia por 4-0. A equipe da LDU vem de um empate pelo campeonato equatoriano por 2-2, jogando fora de casa. E a equipe do Atlético Goianiense em casa venceu o Coritiba por 2-0. Aqui poderia ser um jogo interessante para buscar um lei e LDU, mas a equipe do Atlético Goianiense precisa só de um empate, provavelmente vai para lá para jogar fechadinho. A LDU jogando em casa, vai pressionar desde o primeiro minuto. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Eu até acredito que a equipe do Atlético Goianiense tem chance de trazer um empate e se classificar, mas vai ser pressionado durante a maior parte do jogo. E para fechar a lista dos jogos de terça-feira, temos também Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta contra a Chapecoense. A equipe da Ponte Preta nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe da Chapecoense nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe da Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 8 pontos e a Chapecoense a 10ª colocação com 10 pontos. Jogando em casa, a equipe da Ponte Preta jogou 4 partidas, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe da Chapecoense ocupa a 1ª colocação. Em 4 jogos tem 2 vitórias e 2 empates, marcou 4 gols e não sofreu nenhum. Os últimos jogos entre eles, vitória da Chapecoense por 1-0, vitória da Chapecoense por 5-0 e vitória da Chapecoense por 1-0. A Ponte Preta vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu em casa para o Novo Horizontino e perdeu fora de casa para o Bahia. A equipe da Chapecoense já são 4 jogos sem vencer, 2 derrotas e 2 empates. A Ponte Preta está nesse momento com uma odd de 2,30 e eu vou colocar a Ponte em lei. Então a lista de terça-feira ficou aí com apenas 2 jogos, Lei Vélez Sarsfield e Lei Ponte Preta. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.